Graça e paz a todos, eu sou o presbítero Luiz Biazon e mais uma vez estou aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Hoje eu quero falar com você a respeito dos frutos. A Bíblia, ela nos diz que nós conhecemos as árvores através dos seus frutos. Então, se nós conhecemos a árvore através do seu fruto, essas foram as palavras do Senhor. Quais são os frutos que você tem produzido diante dele? É sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. E para discorrermos acerca deste assunto, eu escolhi alguns textos da Bíblia. Eu quero que você já abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, onde estaremos lendo a partir do versículo de número 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nada, senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. A figueira secou-se imediatamente. Se nós formos olhar no capítulo 11, a partir do versículo 12 do Evangelho de Marcos, nós vamos encontrar lá esse mesmo texto. Porque Mateus, Marcos, Lucas e João são livros sinóticos. O que são livros sinóticos? São livros que se alinham nos mesmos assuntos. São os mesmos assuntos, a narrativa das histórias, elas são descritas pelos escritores, talvez de uma forma diferente, mas são praticamente os mesmos assuntos. Tanto que no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 12, você vai encontrar este mesmo texto, porém, lá tem algo que Marco frisou a respeito dessa passagem, que Jesus, ele sabia que não era tempo de figos, não era tempo da figueira estar produzindo figos. Aí você vai me dizer: mas se Jesus sabia que não era tempo de figos, por que foi procurar figos então na figueira? Veja bem. Segundo a tradição judaica, os judeus, eles conheciam, eles tinham ali o manejo, com o cultivo do figo. Eles estavam assim já aptos há muito tempo na cultura do figo. Eles conheciam todo o processo de produção do figo. E os judeus, eles sabiam que primeiro vinha a florada, vinha os figos, a maturação dos figos, e depois vinha as folhas. Essa era ali o processo de produção do figo. Então, quando Jesus ele olhou para aquela figueira toda tomada de folhas, Jesus ele entendeu que, segundo o processo de produção da figueira, vinha as flores, o figo, depois as folhas. Então Jesus entendeu que aquela figueira, ela estava produzindo frutos temporão. Ela estava produzindo frutos fora da época. Porque aqui a história vai descrever aqui mais ou menos em meados de abril. Essa história, esse fato ocorreu mais ou menos entre o final de março e início, meados de abril. E o Senhor Jesus sabia que a figueira ela não produzia figos antes de julho. Mas, como ele viu que a figueira estava toda encopada, com toda verde de folhas, ele entendeu que ele iria encontrar ali algum figo para poder se alimentar. Porque ele conhecia o processo de produção da figueira.
Mas quando ele chegou ali, ele se sentiu enganado pelaquela figueira. Aquela figueira, ela tinha apenas aparência, mas não tinha frutos nenhum. Por que que o Senhor ilustrou? Através dessa atitude dele, ele ilustrou aqui um aprendizado muito grande para as nossas vidas. Nós não podemos viver de aparência. O bom servo, se você se considera um bom servo, se você se considera uma pessoa que sempre tem buscado servir ao Senhor, mas tem servido ao Senhor de aparência, você está simplesmente se enganando, porque o Senhor, Ele nos conhece. O Senhor, Ele tem uma outra forma de nos ver. Ele não nos vê apenas pela aparência, pelo nosso estereotipo humano. O Senhor, Ele nos vê de uma outra forma. O Senhor, Ele nos vê como se nós estivéssemos diante dEle, nus aos olhos dEle. Ele vê dentro da nossa alma, Ele pode ver dentro do nosso âmago, do nosso espírito. O Senhor, Ele é aquele que sonda os nossos rins e esquadreja o nosso coração. Então, se você tem vivido na presença do Senhor apenas de aparência, pare. Não seja como aquela figueira que apenas tem aparência, mas não produz bons frutos. Eu quero ler aqui agora um segundo texto. No mesmo capítulo 21 de Mateus, a partir do versículo 28, que vai falar da parábola dos dois filhos. A partir do versículo 28. Mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? E ele, porém, respondendo, disse: Não vou, eu não quero trabalhar. E depois se arrependeu e foi. E dirigindo-se ao segundo filho, ele disse de igual modo. E respondendo o filho disse: Eu vou, pai. Mas não foi. Qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? O primeiro filho disse que não iria, mas depois se arrependeu e foi. Esse produziu um fruto de arrependimento. O segundo disse ao pai: Eu vou, mas acabou não indo. Esse produziu um fruto de engano. É importante que nós sempre tenhamos essa informação na nossa vida. Que nunca venhamos produzir frutos de engano. Porque nós podemos enganar o pastor, nós podemos enganar o líder dos jovens, a líder do círculo de oração, nós podemos enganar o presbitério, o diaconato da igreja, nós podemos enganar todos em nossa volta, mas não podemos enganar o Senhor. A palavra do Senhor ainda vai nos dizer no Evangelho de Mateus, agora no capítulo de número 12, versículo 33. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto é mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então, veja bem, não tem como uma laranjeira produzir maçãs, não tem como uma macieira produzir laranjas. Nós conhecemos a árvore pelo seu fruto.
como é que o Senhor ele tem te conhecido hoje. O que é que você tem produzido diante do Senhor? Quais são os frutos que você tem produzido? Ou você está como aquela figueira bonita, chega encher os olhos de quem vê, faz as pessoas tangerem elogios a você, faz as pessoas acreditarem que você é uma pessoa, uma coisa, quando na verdade você é outra. A Bíblia diz que quem vivia por aparência, enquanto Jesus ministrava a palavra, enquanto Jesus ali, ele conduzia o seu ministério, quem vivia por aparência eram os fariseus e os saduceus. Não queira ser um fariseu diante do Senhor. Não queira ser um saduceu diante do Senhor. Seja uma árvore frutífera diante do Senhor. Porque quando o Senhor chegar diante de você, que Ele possa encontrar bons frutos na tua vida. Graça e paz a todos. Fique com esta palavra. A paz do Senhor.